A paz do Senhor, povo de Deus. Neste momento, quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo Jesus, Fernanda Consone. Nós vamos meditar hoje no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Deus, poderoso Pai, fala conosco neste momento, comigo que aqui estou para transmitir a Tua palavra e com esta pessoa ouvinte da Tua palavra. Que a mente, que a alma, que o coração desta pessoa esteja aberto, esteja atento naquilo que o Senhor tem para revelar. Revela, meu Deus, o Teu poder, da Tua graça. E revela, Senhor, enchendo esta vida, porque o Senhor nos enche com a sua perfeição gloriosa, com a sua presença poderosa, meu Pai. Abençoa todos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veja, meus irmãos, o que é o Evangelho de Deus, o que é a graça de Deus, a presença do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele se revela a todos que o buscam. Se você tem buscado a Deus, tenha certeza que a qualquer momento o Senhor vai te responder. Porque a palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre o centurião Cornélio. Este homem, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E ele ainda fazia esmolas, ele fazia muitas caridades para o povo. Mas o que mais chama atenção é o que ele fazia diante de Deus, que não era apenas esmola, mas ele tinha contínua oração. Ele sempre estava buscando a Deus. Ele sempre estava orando a Deus. E quem ora, quem busca a Deus tem vitória. Quem ora, quem busca a presença de Deus, ele tem vitória, ele tem resposta. Se você deixou a oração, meu irmão, você está perdendo uma grande ferramenta. Se você deixou a oração, meu irmão, você está perdendo a batalha. Porque quem ora tem vitória, porque quem ora recebe revelações de Deus. Talvez você tenha uma luta, você tenha uma provação, você tem algo para ser desenrolado na tua vida e você está à procura de um profeta, à procura de uma palavra, à procura de alguém que possa te ajudar a resolver esse mistério. Mas esse mistério está na oração. E quem ora, uma hora ou outra é respondido por Deus. Deus tem várias formas de responder. Ele responde em sonhos, ele responde em visão, ele prepara nosso caminho ou repreende aquilo que está no nosso coração. Se aquilo que nós pensamos, se aquilo que nós estamos pedindo não é da vontade de Deus e nós levamos diante dele e nós pedirmos a ele, para ele nos consertar, para ele nos ajudar, certamente ele vai tirar isso do teu coração, ele vai tirar isso do teu pensamento e você vai ser liberto. Mas peça a Deus libertação.
Peça a Deus purificação. Peça a Ele que Ele haja na tua vida, porque às vezes a gente quer pedir e não quer receber o conselho de Deus. Irmãos, Cornélio clamava de contínuo, fazia de contínua oração diante de Deus. E no certo dia, o Senhor respondeu a ele com uma visão gloriosa. O que aconteceu é que Cornélio, como era um homem piedoso, um homem temente a Deus, cheio de boas obras, seria um desperdício Deus não dar a salvação para ele. Porque não são as nossas obras que vai nos salvar. Não eram as obras de Cornélio que iam o purificar, que iam torná-lo puro diante de Deus para alcançar a salvação, não. As obras acompanham o servo de Deus, temente, piedoso, misericordioso, sim, mas elas não salvam. E por isso Deus revelou para Cornélio ali um mistério. Porque o Senhor queria moldar cada dia mais aquele vaso chamado Cornélio. A casa dele também era uma casa piedosa, uma casa temente às pessoas que moravam com ele. Eu não sei se era ali muitos filhos, a esposa, se tinha outros parentes na casa, mas a palavra de Deus diz que ali ele e a casa dele eram pessoas tementes. Mas pessoas que, apesar de tudo, precisavam de salvação. Você, minha irmã, você, meu irmão, você pode ser temente a Deus. Você pode fazer caridades. Isso é maravilhoso. Você pode ser uma pessoa que se aparta do mal. Você pode ser uma pessoa muito exemplar, mas isso tudo faz parte de um servo de Deus, mas não te capacita a entrar no reino dos céus somente pelas tuas obras. Precisa de algo mais, e este algo mais é Jesus. Cornélio ainda não sabia quem era Jesus. Por isso o Senhor revela para ele um mistério. Envia um anjo na casa dele e diz: Cornélio, as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Toda oração, minha irmã, que você faz, tenha fé, tenha confiança, meu irmão. Essa oração não é em vão se você fizer com fé. Ela sobe diante do Senhor. As coisas boas que nós fazemos, elas sobem diante de Deus. E as coisas más também o Senhor as contempla. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis que o pecado cheira mal. E o pecado chegou às narinas do Senhor. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito a terra. Ali no livro de Gênesis, agora uma oração, aleluia, ela sobe diante de Deus com um cheiro suave. Não é com uma podridão como o pecado, mas é com um cheiro suave. Ela chega diante do Senhor. E as orações de Cornélio chegou diante de Deus. E ainda mais, não foi apenas as orações, mas também foram as esmolas que ele havia feito, as caridades que ele havia feito entre o povo, também estava na memória diante de Deus. Mas o Senhor diz a ele, através daquele anjo, que ele procurasse um homem chamado Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, ali em Jope. E esse Pedro, ele ia dizer o que Cornélio haveria de fazer. Veja que não foi o anjo que pregou para Cornélio. O anjo de Deus, ele veio enviado por Deus na casa de Cornélio para fazer uma obra de direcionamento. Cornélio, como um servo de Deus, ele estava precisando de ser ali moldado, de ser ali mais agraciado, de ser presenteado pelo Senhor.
Então o Senhor enviou o seu anjo. Ah, minha irmã, meu irmão, quando você está orando, quando você está buscando, o Senhor também tem prazer em enviar o anjo dele na tua casa. O Senhor tem prazer em enviar o anjo. O anjo do Senhor, ele pode trazer um recado, ele pode trazer umas boas novas, assim como ele trouxe no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, mas ele também pode trazer livramento, pode trazer correção. Veja que a palavra de Deus tem inúmeras passagens aonde o Senhor enviou anjo para livramento e enviou anjo também para fazer justiça. O Senhor tem os seus exércitos, seus ministros de fogo abrasador, que são os anjos para enviar, para resgatar, para salvar, para transformar, para abençoar pessoas da terra, para até mesmo livrar nações e fazer juízo nas nações. Aqui o Senhor, ele enviou o anjo para dizer: Cornélio, as tuas orações, elas são bênçãos, elas estão confirmadas por Deus. Mas agora, para a bênção ser maior, você precisa chamar um homem chamado Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Envia criados lá. E esse Pedro vai te fazer saber o que você deve fazer. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz que Cornélio já chamou ali soldados e enviou a Jope para trazer a Pedro. E Pedro estava orando a Deus. E lá em Jope, Pedro estava orando no terraço da casa de Simão, aonde ele estava. E ele estava com fome, mas naquele momento de oração ele teve uma visão e ele viu descendo do céu um pano como um lençol aberto, e ele via ali um vaso, e havia também ali animais, quadrúpedes e répteis e aves do céu, mas não eram aos olhos dele coisas imundas que os judeus não comiam e não se aproximavam. E ali uma voz disse para Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse prontamente: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro ali duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo diz: eis que 3 varões te buscam, levanta e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmãos, que coisa linda! Cornélio lá na casa dele orando, Deus falou com ele, enviou o anjo para falar com ele acerca da oração dele. Agora em Jope, Pedro orando ali no terraço da casa de Simão, ele também contempla uma visão, e no que ele está tentando discernir aquela visão, chega 3 homens à procura dele, mas o Espírito Santo, ele disse a Pedro: você vai com eles e não duvida, porque eu os enviei. Quem vive na dispensação do Senhor, vive guardado e abençoado, direcionado por Deus. Pedro pegou mais 6 irmãos e desceu para a casa de Cornélio. Mas ali Pedro está todo duvidoso do que pode acontecer, porque Cornélio era um gentil e ele estava indo para a casa de um gentil. E judeus não se aproximavam de outros assim, debaixo do mesmo teto, e nem comia no mesmo teto. Mas Pedro foi pensando, porque o Senhor havia falado para ele não fazer comum ou imundo aquilo que ele havia purificado. Pedro chegou na casa de Cornélio, e a palavra de Deus diz, do versículo 24
do capítulo 10, que Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Porque o Senhor ensinou para Pedro, para os discípulos, e ensina para a igreja hoje, que nós não devemos se prostrar diante de homem, que nós não devemos adorar homens, seja eles ministros, seja eles profeta. Nós podemos ter consideração, mas não adorá-los. Então Pedro levantou a Cornélio e disse: levanta, que eu também sou homem. E ele já foi dizendo, Pedro, como um judeu, já foi dizendo: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pedro já vai se justificando. E aí ele disse: e por que você me chamou? Aí Cornélio abre a boca e começa a dizer: há 4 dias estava eu em jejum. Oh, maravilha, você tem jejuado, minha irmã? Você tem jejuado, meu irmão? Porque se você tem jejuado e orado ao Senhor, o Senhor vai te responder. Deus vai visitar você aí na tua casa. Deus vai visitar você aí no teu trabalho. Deus vai visitar você aí nesta viagem que você está indo, viajando, trabalhando, aonde você estiver, no ponto de ônibus, aonde você estiver, no avião, no navio, aonde quer que você esteja. Se o teu pensamento está no Senhor, Ele te visita. Ele te visita para te abençoar, para levar uma bênção maravilhosa, um presente poderoso. Porque haveria de vir um grande presente para Cornélio através desta visão. E então, o que é esse presente, irmão? O que é? É a salvação em Cristo Jesus. Pedro foi enviado para a casa de Cornélio para falar do Filho de Deus. E Pedro começou o discurso dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus é justo e ama quem anda na justiça. Claro que a justiça do homem, ela não é pura como a de Deus, mas o homem e a mulher que tem a Deus, ele pratica coisas justas. E independente da nação, independente se você é de um lar já cristão ou não, independente da nacionalidade que você for, do lugar onde você convive ou nasceu, se você é pobre, se você é rico, se você é analfabeto, se você é estudado, se você mora numa mansão, numa casa de luxo, ou se você mora debaixo de um barraco, debaixo de uma ponte, não importa onde você está vivendo, de que lugar você é, o que importa é que você tema a Deus, que você seja uma pessoa que busca a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. O homem faz, mas Deus não faz. E Deus, que não faz acepção de pessoa, Ele enviou seu único e amado Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cornélio precisava saber que o Filho de Deus tinha morrido numa cruz por causa dele, e que havia ressuscitado por causa dele, por causa de você que está ouvindo essa palavra, por causa de mim. O Senhor nos amou antes que nós o conhecêssemos, antes que nós o chamássemos de Pai, antes que nós o chamássemos de Deus. Ele já nos amou. E não importa a condição que você está hoje é momento de conversão, é momento de arrependimento, é momento de voltar ao Senhor. Aquele que te ama, aquele que te chama, Ele não desistiu da tua vida.
O Senhor enviou a palavra para Cornélio para que ele soubesse quem era o redentor da alma dele, e quem haveria de pregar é aquele que havia conhecido a Cristo. O Senhor disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, para que todo aquele que no Senhor crê, ele venha se converter e ele venha ser batizado, e assim ele será salvo. Aleluia. Você já confessou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, meu irmão? Você já confessou a Jesus Cristo, minha irmã, como teu único e suficiente Salvador? Porque a palavra de Deus diz que Pedro foi anunciando a palavra ali naquela casa, e ele disse que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos ao Senhor Jesus. Versículo 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Em nome de Jesus você é perdoada. É em nome de Jesus que toda a criação de Deus é reconciliada em Deus por seu Filho Jesus. Não há nome maior do que o próprio Filho de Deus. O Senhor o constituiu príncipe. O Senhor o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E nós, todos nós não seremos salvos pelas nossas obras, mas seremos salvos pelo perdão que há em Deus derramado pelo seu Filho ali no Calvário, que nos chamou de volta. O perdão dos nossos pecados é pelo Senhor Jesus. Quando Pedro foi pregando aquela palavra, quando Pedro foi anunciando aquela palavra, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo encheu Cornélio, batizou Cornélio e todos que ali estavam. Irmãos, o Espírito Santo encheu aqueles corações. E Pedro olhou para aquilo, e os irmãos que estavam com Pedro também ficaram maravilhados, porque Deus não havia feito acepção de pessoa, mas ali quando Cornélio recebe a palavra, que ele está ali cheio da graça, só faltava o batismo, só faltava o fogo do Espírito Santo ser ali derramado entre eles. O Espírito Santo de Deus está movendo corações. O Espírito Santo de Deus também pode te encher. Com a autorização do Pai, do Filho, o Espírito Santo de Deus vem para te consolar, vem para te ensinar sobre as verdades do céu. O Espírito Santo está se movendo sobre a igreja, o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo é enviado para você, minha irmã, para você, meu irmão, para te ajudar, para te preparar, para que você sinta alegria naquilo que você faz na casa de Deus. Sinta alegria, minha irmã, naquilo que você está fazendo. Se você está triste, se você já não tem mais alegria em fazer a obra de Deus, o Senhor te renova agora. Diga: Senhor, eu quero ser renovada. Senhor, eu quero ser batizada com o fogo de Deus. Qual que é o fogo de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Você pode ser batizado nas águas, como João Batista anunciou a palavra e batizava as pessoas, mas veio aquele que batiza com fogo, e esse é Jesus. Se você recebe a palavra com alegria, se você recebe a novidade de Deus com prazer, o Senhor também pode te encher, assim como encheu Cornélio e a sua família. Faltava o anúncio da salvação, porque a porta é Jesus, o caminho é Jesus, e a ligação entre o homem e Deus veio por Jesus, aleluia. E a partir, irmãos, da conversão ali, de agora Cornélio saber quem é que direcionava a vida dele, que não era apenas as obras deles, mas era o Filho de Deus, o evangelho tomou uma proporção bem maior, porque agora os discípulos que estavam apreensivos em pregar para os gentios se alegraram.
se alegraram e começaram a anunciar. E eles caminhou para a Fenícia, para Chipre e para Antioquia, para levar a palavra de Deus lá em Antioquia, e assim foi sendo disseminado o evangelho na terra, porque o Senhor disse que era para eles: ide anunciar o evangelho por todos os povos, por todas as nações, e aqueles que creem será salvo. Todos nós precisamos ser resgatados deste mundo. Todos nós um dia teremos um encontro com o Senhor, porque nós não vamos ficar eternamente aqui. A gente veio de passagem e logo nós estamos voltando para onde é o nosso lugar. Por isso, peça ao Senhor que direcione a tua vida, faça um concerto com o Senhor. Olha, Deus pode te visitar aí mesmo, como visitou a Cornélio. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista de clamar, porque o Senhor ouve a oração e Ele quer responder. Ele quer responder a oração do seu povo. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Talvez você já tenha uma vivência no Evangelho, você já conhece a palavra, já conhece a palavra do Filho de Deus, já foi batizado no Espírito Santo, mas precisa de confirmação para outras coisas, para negociar, para comprar, para vender, para pregar a palavra. Então, continue no jejum, continue na oração, porque este é o caminho certo para quem quer receber a graça de Deus. Quem vai se despedindo aqui de todos vocês é sua irmã em Cristo Jesus, Fernanda Consone. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos.